Ó, então vamos lá. Peraí, deixa eu só ajeitar aqui a tela. A gente vai falar agora dos números quânticos, ok? Existem 4 números quânticos, né? E é bom a gente falar dos números quânticos porque o Bohr, ele tem o último postulado dele falando da existência dos números quânticos. E o que são os números quânticos? Bom, os números quânticos vão ser o que vão descrever a localização do elétron. Ou seja, eles vão dar e dizer, olha, o elétron está nesse ponto aqui. É aí que ele está. Tem 4 números quânticos. O N, que é o principal, o L, que é o azimutal, o ML, ou só M, que é o magnético, ou MS, ou só o S, que é o de spin. Então tem 4. N, principal, L é o azimutal, ML, ou só M, é o magnético, e MS, ou só S, é o de spin. E aí, a gente vai usar isso na comparação de uma localização do endereço de um prédio, tá bom? Vocês já vão entender lá no final. Então, o primeiro número que a gente vai se falar é o principal, ok? É o principal. Ele vai indicar a camada que o elétron se encontra, ok? Vai só indicar a camada. Então, você tem 7 camadas, ó. Camada K, L, M, N, O, P e Q. Cada um deles vai ter um número, de 1 até 7. Então, K vale 1, L vale 2, M vale 3, N vale 4, O vale 5, P vale 6 e Q vale 7. Importante relação que tu tem que ter aqui. Quanto maior for o número, ou seja, quanto maior for o número para cá, mais energético ele vai ser. Mais energético o elétron vai ser, ok? Por isso está mais distante do número. Na nossa comparação, esse número quântico principal vai ser a rua do nosso querido prédio, ok? Porque assim, dentro de uma camada, pega a camada K, você tem um orbital, mas nesse orbital você já tem 2 elétrons que podem ser localizados. Pega a camada L. A camada L, você tem 8 elétrons. Então assim, você vai aumentando a camada, vai aumentando a quantidade de elétrons e cara, é como assim, um número quântico só não é o suficiente para localizar o elétron, entendeu? Então já não só o principal não funciona sozinho. Agora a gente vai para o número quântico azimutal. O azimutal, ele é o segundo número quântico representado pela letra L, ok? Representado pela letra L. O número quântico azimutal, ele vai indicar o subnível que o elétron vai estar. Então vamos lá, a gente tem 4 subníveis: S, P, D e F. Até o momento a gente só tem 4 subníveis. E aí, nos 4 subníveis, você tem valores de 0 a 3. Então, subnível S vale 0, subnível P vale 1, D vale 2 e o F vale 3. Ok? A gente vai usar daqui a pouco para fazer esse exercício aqui com 3 elementos, né, pequenos, né? Berílio, ouro, boro, né? E o sódio, tranquilinho para a gente fazer, mas a gente vai usar quando a gente souber todos eles, ok? Mas ó, número quântico azimutal vai indicar o subnível. Ele vai ser o que no nosso prédio? Ele vai ser o número do prédio. Vai ser o número do prédio. Então eu estou na rua, eu estou vendo vários prédios. Qual deles é? Qual deles? É esse? É esse? Então é o seguinte, é como se eu estivesse na camada K, tá na camada K, e tivesse aqui, ó, um orbital, o outro orbital, o outro orbital, que é o subnível, que são indicados também pelos subníveis. Ó, tem um subnível, mais fácil.
tem um subnível, aqui o subnível P, por exemplo, ó. Vamos para a camada E. O outro subnível, na camada L tu tem o subnível S e tem o subnível P. Então, ó, subnível S, subnível P, e aí tu fala, pô, o elétron está onde? No S ou está no P? Como eu localizo isso? A partir do número quântico azimutal, ok? A partir dele. E, como eu disse, só o número quântico principal e só o azimutal não localiza um elétron. Porque, por exemplo, no subnível P, tu tem 6 elétrons que podem estar lá dentro. Qual deles você estaria falando se você só desse os 2 primeiros números? Não daria para saber. E é por isso que a gente vai para o nosso terceiro número quântico. O terceiro número quântico é o número quântico magnético, representado pela letra M, L ou só a letra E, M. Ok? Então você tem essas duas formas de representar. Eu sugiro que represente pela letra ML, pelo menos é assim que eu já estou acostumado a representar, então eu até uso ela como exemplo, né? Mas se quiser representar pela M de magnético, fique à vontade, ok? Então vamos lá. O número quântico magnético vai representar, indicar o orbital em que ele está. Ou seja, vamos lá. O subnível tem uma quantidade de orbitais. Por exemplo, subnível P tem 3 orbitais. Subnível D tem 5 orbitais. Subnível F tem 7 orbitais. Como você sabe disso? Vamos lá, conceito de orbital. Orbital é o local onde você tem a maior probabilidade de encontrar o elétron. Ou seja, é o local onde o elétron vai estar, com maior probabilidade. Em um orbital, você tem no máximo 2 elétrons. Ou seja, em uma caixinha, você tem no máximo 2 elétrons, representados por essas setas. Então, por exemplo, o subnível P tem 6 elétrons. Então, ele tem 3 caixinhas, cada um com 2 elétrons, dando 6 no total. Tá? O subnível D tem 10 elétrons. Então, ele vai ter 5 caixinhas. Né? Não ficou 5 caixinhas muito bonitas, né? Não ficaram muito perfeitas. Mas, 5 caixinhas, cada um com 2 elétrons cada, dando 10 no total. Ou seja, como eu posso dizer que eu estou falando desse orbital ou de qualquer outro orbital? Usando o número quântico magnético, ok? Usando o número quântico magnético. Então vamos lá. Para localizar, para usar o número quântico magnético, você pensa numa reta numérica. O do meio vale 0, para um lado é positivo e para o outro é negativo. No caso, para a direita é positivo, para a esquerda é negativo. Exemplo, subnível S só tem um orbital, então o valor dele é 0. Subnível P tem 3 orbitais, então o do meio é 0, o da direita é mais 1 e o da esquerda é menos 1. Subnível D tem 5 orbitais, o do meio ele é 0, o da direita mais 1 e mais 2, o da esquerda menos 1 e menos 2. E o subnível F, o do meio é 0, da direita mais 1, mais 2 e mais 3, da esquerda menos 1, menos 2 e menos 3. Então, o número quântico magnético ele vai indicar o orbital. Na nossa metáfora, né, na nossa comparação, o número quântico magnético vai indicar o andar. Então, se ele está no primeiro andar, se ele está no segundo andar, vai indicar o andar.
Então, até agora, você sabe a rua, o número do prédio e sabe o andar que a pessoa mora. Só que vamos lá. Em um andar de um prédio, tem vários apartamentos. Qual deles seria? É que nem você pensar que em um orbital cabem 2 elétrons. Qual dos 2 você quer localizar? Ainda assim, só com 3 números quânticos, não dá para identificar um elétron só. E aí a gente vem para o quarto número quântico de spin, representado por ms ou apenas S. Você decide como quiser representar, mas eu uso mais nomenclaturamente o ms, ok? Eu acho mais bonitinho. Então vamos lá. Número quântico de spin vai indicar o sentido de rotação do elétron. Como assim? Vamos lá. Você pode estar pensando, cara, eles estão dentro de uma orbital. Só que pensa comigo, os elétrons têm cargas opostas. Então eles teriam que o quê? Se repelir, né? Cargas opostas se repelem. Para que isso não ocorra, um vai gerar em um sentido, tipo um sentido horário, e o outro vai gerar um sentido anti-horário, fazendo com que essa, sei lá como eu falei isso com a mão, fazendo com que essa repulsão não ocorra. Então um vai girar no sentido horário, né? No sentido horário, e o outro vai girar no sentido anti-horário, fazendo com que isso não ocorra. Por isso que a gente representa os elétrons na caixinha, um para cima e um para baixo. Porque quer dizer que um vai estar num sentido e o outro vai estar no outro sentido. Ok? Convencionalmente, a gente tem 2 formas de numerar o número quântico de spin. A convenção 1, que no caso da nossa professora é a que vai ser utilizada, vai dizer que quando o spin, que é a setinha, estiver para cima, o valor é menos meio. Quando estiver para baixo, o valor é mais meio. A outra convenção não é utilizada pela nossa professora, mas também existe e varia de escola para escola, livro para livro, que é para cima é mais meio e para baixo é menos meio. Essa convenção é pouco utilizada, mas mesmo assim ainda existe. Mas, ó, entenda, convenção 1 é a gente vai utilizar para cima menos meio, para baixo mais meio. E agora, esse número de spin vai indicar o apartamento. Indiquei o apartamento, pô, localizei o elétron. Sabe por quê? Porque você vai ter o número da rua, o número quântico principal, de 1 até 7, valendo nas camadas. O número do prédio, número quântico azimutal, de 0 até 3, do S até o F. Depois você vai saber o andar que ele está, indicando o número quântico magnético, que é o indicando o orbital, que vai o meio 0 para a direita positivo, para a esquerda negativo, né? E aí pode ser de 1 a menos 1, 2 a menos 2, 3 a menos 3. E agora você também sabe não só o andar do apartamento, mas o número do apartamento, que é o número quântico de spin, podendo ser para cima menos meio e para baixo mais meio. Assim você consegue localizar um elétron, ok? Só que assim você pensa, cara, nunca vai ser igual esses números quânticos, nunca. Algum ponto os elétrons vão se diferenciar, seja no mais, no macro, entre aspas, que é a camada, ou no micro, que é o spin. Em algum ponto elas vão se diferenciar. Vamos fazer uns exercícios? Agora a gente vai fazer esses exercícios aqui para localizar, ok? Então, perinho, 4 elétronzinhos, tá? Agora tá certo, é 4 elétrons. Vamos lá. Nesse orbital, eu tenho 2 elétrons. Vamos pegar esse elétron aqui, ó, que eu vou
está de vermelho. Ok? Vamos pegar esse elétron que está de vermelho. Número quântico principal. Qual é a camada dele? Ó, 1. Número quântico azimutal, o L. Qual é o subnível que ele está? Está no S. O S é o quê? 0. Número quântico magnético, o Ml ou apenas M. Okay? Qual é o orbital que ele está? O S só tem um orbital, o orbital dele também vale 0. Número quântico de spin, qual é o spin dele? É para cima ou é para baixo? É para cima. Para cima é o quê? Menos meio. Pronto. Localizou o elétron. Localizou. Vem aqui para esse segundo aqui, ó. O 2s2. Pega esse elétron aqui que eu vou pintar de vermelho, ó. Esse aqui, ó. Está de vermelho, galera. Deixa eu ver se dá para ver. Dá para ver. Esse aqui que está de vermelho. Vamos lá. Número da camada dele. Camada L. Camada 2. Valor do número quântico azimutal. Valor do L. Qual é o subnível dele? Subnível S. Então L vale 0. Valor do número quântico magnético. Ml ou só M. Qual é o orbital dele? O S só tem um orbital, então o valor dele também é 0. Número quântico de spin. Ms ou S. É para cima ou é para baixo? Para baixo. Então ele é mais meio. Pronto, tranquilo. Esse aqui é o primeiro exemplo. Agora a gente vai para o segundo exemplo aqui. Nesse segundo exemplo, eu não vou nem começar a fazer do S. Eu vou pegar logo esse aqui, ó. Do P. Ó, tá vendo aqui, ó? Tá meio tortinho, mas dá pra ver, ó. 2P1. Vamos lá. Número quântico principal, N. Qual é a camada dele? Camada L, camada 2. Número quântico, cadê? Número quântico azimutal, né? Qual é o subnível dele? Subnível P. Opa! É 1. Subnível P é 1. Número quântico magnético, Ml ou M. Pensa. Calma aí, ó. Pensa. O do meio vale 0. Para a direita mais 1. Para a esquerda menos 1. Então Ml vale menos 1. Por fim, número quântico de spin. Para cima ou para baixo? Para cima. Para cima é menos meio. Por fim, ó, vou pegar aqui, é um caso interessante, porque eu vou pegar dois que têm diferenças só um númerozinho. Vamos pegar esse daqui, ó. Esse aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Esses dois, ok? Pegar esses dois. Fazer o primeiro que está para cima, tá bom? Você tá aqui na cadeira. Ó, fazer o que está para cima. N. Qual é a camada dele? É 2. Número quântico azimutal, que é o L. Subnível dele é o P, então é 1. Número quântico magnético dele, né? Qual é o orbital? 0, mais 1, menos 1. É o mais 1. E o número quântico de spin dele, como ele está apontando para cima, é menos meio. Fazer o do outro. Qual é a camada dele? É a camada 2. Camada L ainda. Qual é o subnível que ele está? Subnível P. Então ainda é subnível P. Subnível P. Então ainda é 1. Qual é o orbital em que ele está? Ainda é mais 1. Pô, peraí. Tá igual tudo. O que vai mudar? Vai mudar o número quântico de spin. Que como ele está apontando para baixo, vai ser mais meio. Ok? E aí entra aquilo que eu te falei. Nunca dois elétrons vão ter o mesmo número quântico. Em casos, né, assim, usando todas as regras certas. Tem casos, como na lista que a professora passou, que você vai ter uma pegadinha ali que é importante, mas aí eu vou falar apenas no próximo vídeo, ok? Mas de forma geral, nunca vai ser
igual, ok? Valeu!